Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Pode bater as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Igreja, nós vamos prosseguir agora o culto. Já é o segundo de hoje. Já tivemos à tarde tanto a campanha da cura, do milagre, preparando para a Santa Ceia, que já é domingo. E a mensagem é o Senhor o dono, como é a característica do proprietário que é Deus e como é a característica das propriedades que somos nós. Hoje é mais uma fase desta mensagem, vai se estendendo ao longo da semana. Então o trecho que vai ser lido agora, com base no Salmo 23, verso 1, agora nós já vamos entrar em outra característica. Caso você trouxe as escrituras, a leitura que vai ser feita, Evangelho de São João, no capítulo 11, a partir do verso 40 para a nossa meditação. Então abra nessa passagem, que é a sequência da campanha. Então vamos ler Evangelho de São João, capítulo 11, começando do verso 40, que é concernente à ressurreição de Lázaro, que aqui tem uma grande revelação de Deus como dono e como Cristo agiu como propriedade de Deus, e é o exemplo para nós. Evangelho de João, capítulo 11, verso 40. Disse-lhes Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra daquele sepulcro onde Lázaro estava lá 4 dias já morto. Mas Jesus, ele levanta os olhos para o céu e ele declara: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então a mensagem é Salmo 23, agora o foco é Deus, o proprietário, e nós como propriedade dele, nada faltará. E aponta para Jesus e aponta para a volta dele. O Salmo 23 é uma declaração para estarmos com o Senhor para a eternidade, ao final do Salmo, onde será pregado na última etapa. Então veja bem que um dos nomes de Deus, porque existem os nomes redentores de Deus, ele cura, salva, ele é a bandeira, ele liberta. Mas o que mais atuou em Cristo foi o Senhor o dono. E justamente para ele voltar, é esse nome que vai prevalecer. Deus como dono, e temos que agir como propriedade dele. Então o que já foi pregado? Jesus veio à terra, Deus o dono. Então Jesus, ele declarou como propriedade de Deus que o mais forte sentimento do ser humano quando nasce e ao longo da vida é o desejo de alimento, de água, de alimento. Tanto é que a criança, o bebezinho, ele já nasce para sugar o peito da mãe. O colosso é assim, ele tem aquela sucção que é algo da criança, do ser humano, o desejo de alimentar para sobreviver, é um instinto natural. Tem os instintos sexual, de alimento, de água, mas o de alimento, ele é o mais forte. Então veja que Jesus, como propriedade de Deus, ele fala, como foi já mencionado: a minha água, minha comida é a vontade do Pai primeiro. Mesmo que o corpo humano é desesperado por água, fome e outros desejos, mas Jesus, como propriedade de Deus, ele falava: mesmo que eu tenha fome e sede, mas é a vontade de Deus primeiro que tem que ser feita. Então é uma característica de Jesus como propriedade de Deus, e Deus o dono. E aí Deus fala: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E Deus então vai operando o plano dele através de Cristo para nos salvar. E o plano de Deus também é que sejamos semelhança dele. Romanos 8, 29, ele predestinou todos a sermos a semelhança de Jesus, ele agora o primeiro entre muitos. Então veja que todos nós temos que voltar-se a ser propriedade de Deus, Deus o dono, porque é dessa maneira que ele vai nos aprovar para a volta dele, e para ele operar coisas que não tem outra maneira a não ser como propriedade de Deus. Agora nós
lemos outra passagem, que vai ser falada também, outras até na Santa Ceia, como Jesus portou como um servo, propriedade de Deus e Deus o dono. Então veja bem, na ressurreição de Lázaro, a maioria dos pregadores das igrejas pregam que Jesus ressuscitou Lázaro, o milagre aconteceu, que ele é o dono da vida, que aquele que estava morto 4 dias, irmão de Marta e Maria, que eram irmãos de Lázaro, até chamou Jesus, quando ele ainda estava doente, para orar. Ele estava em Betânia, mas Jesus não vai no dia. Ele chega lá, já tem 4 dias que o defunto já está até fedendo dentro do sepulcro, embalsamado com aquelas tiras que eles usavam antigamente sobre o defunto. E então Jesus chega e as irmãs falam: Jesus, se tivesse chegado aqui 4 dias antes, podia até vê-lo vivo e orado por ele, para ele ser abençoado ou até curado. Mas ele está agora morto. Então ele pede para onde puseram a ele. Então estava lá dentro de um sepulcro fechado com pedra. Então Jesus manda retirar a pedra, mas ele é interpolado, mas está fedendo, tem 4 dias. Então veja bem que Jesus agora vai se portar como propriedade de Deus, como escravo de Deus. O nome do Senhor como dono vai funcionar, nada faltará. Esse nome só funciona se a pessoa agir como propriedade de Deus. Esse nome não atua, por isso que Davi escreve: Senhor o dono, nada falta. Esse nome só funciona se agir como propriedade de Deus. A pessoa pode crer, pode adorar a Deus, pode ser batizado, mas tem situações, principalmente para a volta dele, tem que agir como propriedade de Deus para ele atuar e funcionar. Veja como Jesus faz na ressurreição de Lázaro. Pela lógica, na hora que abrisse o sepulcro, fedendo lá aquele homem enrolado em panos, não era para Jesus ficar olhando para ele, ir lá perto dele, orar para ele, ver o corpo, pôr a mão no corpo. Mas Jesus não fez isso. O que a Bíblia diz aqui em pouquinhas letras que Jesus fez? Ele olhou para o defunto, olhou para o sepulcro, olhou para as pessoas ao redor, olhou para as irmãs chorando. Ele olhou para o céu. Não é o que está escrito aqui? Olha lá para você ver. Então Jesus, ao chegar perto do sepulcro, ele não vai olhar para Lázaro. Ele olhou, tendo os olhos fixos para o céu, no trono de Deus. Ele olhou para o céu. E aqui está um grande segredo, que as pessoas só lê que Jesus ressuscitou Lázaro e pronto. Mas esse milagre não ocorreu porque Jesus orou simplesmente, mas porque ele estava agindo como propriedade de Deus, como Deus o dono, e nada falta. Então tem muitas coisas que a igreja ainda não tem, por isso tem falta. Até para Jesus voltar, temos que ter o Senhor como dono e agir como propriedade dele. Mas por que Jesus olha para o céu? Porque ele é o dono da vida. O que adiantaria ele olhar para o defunto ou pôr a mão nele? Para Deus operar, ele tinha que ver Jesus como um servo perfeito, aperfeiçoado, e como propriedade. Propriedade é o que depende do proprietário, que está ligado a ele. Então Jesus fica olhando para o céu, e o povo fica vendo, mas o defunto está ali, não vai nem chegar perto. O defunto está ali fedendo, mandou tirar a pedra, agora ele está olhando para o céu. Jesus ficou dessa maneira, olhando para o céu. Não fez outra coisa. Ele fala com o Pai: Pai, sei que me ouve, estou olhando para ti, vendo tu no trono eterno. Estou orando para as pessoas ao redor compreendam que tu me enviou. Isso que ele orou. Por que ele fez isso? Porque a propriedade é ligada ao proprietário. Deus olha para Jesus e fala: ele realmente está agindo como propriedade minha, como servo aprovado. Eu, o dono dele, faz o que eu mando, me comprazo nele. Então você está com um problema familiar, de doença, sentimental, de dinheiro,
Tem coisas que não vai resolver se você ficar chorando e olhando o problema. Marta e Maria estavam chorando o defunto até hoje, 4 dias. O povo estava triste. Os discípulos de Jesus estavam ali, tudo acanhado, vendo um corpo fedendo e Jesus olhando para o céu. Então Jesus não olhou para o defunto, não olhou para a questão humana, o problema, mas olhou para o Pai. É uma qualidade da propriedade de Deus. Ele olha para o dono de tudo. Ele é o dono da vida, da morte. Ele é o dono do amor, do casamento, do dinheiro, de tudo que existe. Não é o Salmo 24:1? Ele é o dono de tudo. Ou você que é dono do seu casamento, do seu dinheiro, da sua casa, aí você não tem mais Deus como proprietário, e Ele que sabe tudo, e para Ele atuar, temos que ter Ele como dono. Então Jesus ficou olhando para o céu, não olha para o problema. Então isso nós temos que ter na nossa vida. Parar de olhar para o problema, você não vai chorar. Parar de olhar para o caixão, para o problema, para a pessoa ruim, para o ataque demoníaco, que não vai adiantar. Pode, em outras áreas, a pessoa até expulsar o mal, mas nós estamos falando da volta de Cristo. Estamos falando do Salmo 23, Deus o dono, que Jesus agiu como propriedade, Deus agradou, e para ele buscar a igreja tem que achar suas propriedades adequadas. Como Jesus atuou na terra, Deus tem que encontrar o seu povo assim para ele voltar. E uma das características é essa: parar de chorar o problema, de ver o defunto, desesperar, de ficar encabrunhado com os problemas e ficar olhando para o Pai. Isso que Jesus fez. Você não encontra essa mensagem nas pregações da ressurreição de Lázaro. Você só crê e ora, e você crê que Jesus ressuscitou o defunto, ele tem poder, e prega dessa forma só. Mas esquecem que Jesus operou esse milagre porque ele estava agindo como propriedade de Deus, e Deus o dono. E aí nada faltou. Existe, como falamos pela tarde, a profecia de Isaías, que o Senhor, em outras partes também, nos renova como a águia, como no livro de Salmos, em todas as partes. A águia é um símbolo de Cristo, da igreja, do povo de Deus, porque a águia ela voa, o vento quente leva ela nas alturas e ela fica lá planeando e mora em altos penhascos. É a característica da águia, ela se renova. Deus nos renova como a águia. Mas veja bem como que a águia alimenta, como que a águia nutre, como que a águia sobrevive na terra. Então ela é uma ave de rapina, ela vem voando, rasante, encontra uma presa. Se é no rio, ela pega o peixe. O que ela faz? Com as garras, ela arranca o peixe da água e vai voando, voando, voando. Com 1.000 metros, 2.000 metros, porque ela alcança quase 4 metros, quase 4 quilômetros, montanhas acima, 3 quilômetros, o ar fica rarefeito. O peixe já vai perder força porque não tem mais oxigênio. Quando ela vai comer, ela está lá no alto do penhasco. Então o peixe não vai ficar pulando mais, já está quase morto sem oxigênio. Então ela come o peixe tranquilo. Ela não come lá na beira do rio, ou onde ela pega. É uma característica da águia. Ela sempre vai para o alto. Veja quando ela pega uma cobra. Ela não abaixa e aterriza no chão e fica olhando a cobra. Mas ela vem com um voo rasante e a cobra fica ali rastejando. Mas ela vem e dá o bote. Tira a cobra do chão. A sustentação da cobra é o chão. Assim é Satanás. A sustentação dos demônios é o sistema da terra, mundano. Mas a serpente fica lá, andando, rastejando. Mas a águia vem tirar ela do chão. Aí no ar ela não tem como ter equilíbrio nenhum. Ela não tem sustentação na coluna. A sustentação dela é na terra para ela armar o bote. E a águia vai voando, voando, e a serpente perde a capacidade de oxigenação, fica praticamente morta. Chega lá no alto do penhasco, a águia vai comer a serpente tranquila. Não precisou confrontá-la, porque ela foi para o alto. Essas são as características dos servos de Deus que agrada a Deus. Sempre depender de Deus, olhar para o alto. Sempre olhar para o proprietário e não para o problema.
Veja, pegou a serpente, já vai para o alto. Pegou uma presa, já vai para o alto. Não ficou ali no momento, no nível do problema, mas já leva para o alto. A águia é dessa maneira. O cristão que agrada a Deus é como águia. Então Jesus agiu dessa maneira. Deus, o proprietário. Quando agimos como propriedade de Deus, não olhamos o problema, não confrontamos ele pessoalmente, não ficamos com medo do problema, nem chorando, nem desesperado com o que está ocorrendo. Pode estar todo mundo chorando, desesperado naquele momento, mas haja como Cristo. Fala ao Pai, estou olhando para o céu, ali tem gente chorando, funeral ali, catinga de defunto ali, pessoa tudo desesperada, e Jesus olhando para o Pai, lá para o céu, olhando para o céu, nem olhando para ninguém. Sinal do servo aprovado, da propriedade de Deus. Então na hora que ele ora, Pai, estou orando, sei que tu me ouve, sei que tu está ao meu lado, e o povo está vendo que tu vai me responder, por isso que eu estou aqui falando contigo. Na hora que ele para de orar, ele vai lá no defunto? Não, ele fala, Lázaro, sai daí Lázaro, desse sepulcro. E ele sai pulando lá cheio de pano. Ele fala para quem está perto, tira esses panos dele, deixa ele ir. Ele nem pegou em Lázaro, nem pôs a mão nele. Por isso que operou Deus, o dono da vida, nada falta. Essa operação de Jesus foi porque ele agiu como propriedade de Deus. Então assim é na volta dele. Ou você acha que Jesus vai voltar e o cristão ainda fazendo campanha, chorando, desesperado, indo atrás do apóstolo, do bispo, vou naquela igreja para ver se melhora, não, ali tem um poderoso homem que vai orar para mim. Aí está olhando para o problema. Jesus volta quando a igreja tiver Deus como dono, porque o Salmo 23 aponta para estarmos com Ele para sempre. A parte final do Salmo 23 é essa. Ali é a volta do Senhor completa, está com Ele para a eternidade, não é arrebatamento que aguardamos. Salmo 23 é uma profecia da volta do Senhor, e a volta do Senhor depende da visão de Deus como dono, é o que está sendo pregado. Então essa é outra parte, mas veja que infelizmente, muitas vezes estamos igual o profeta Jeremias, pregando, falando, convidando, insistindo. Jeremias pregou para todo Israel, ninguém deu crédito para ele, chorou, clamou a Deus, pediu misericórdia, e o povo preferiu ir para o cativeiro da Babilônia. Aquela geração se perdeu porque não deu crédito a Jeremias. Pelo menos Jeremias foi salvo, e quem creu nele, mas aquela geração se perdeu. Muitas vezes a visão gloriosa de Deus, ela muitas vezes é focada na profecia de Jeremias, que é o alerta final, e o povo quer ficar em casa, não quer nada com Deus, quer continuar na mesma mornidão do sistema mundano. Não, hoje segunda é dia de passar roupa, não, hoje segunda é o dia de ficar em casa, não, hoje tem Big Brother, não, hoje eu não vou de jeito nenhum, nem pintar de ouro, nem se o bispo pagar um Uber para mim de graça, eu não vou. Tem pessoa que faz desse jeito, e depois Jesus volta, vai chorar, não tem mais jeito. Então nós temos que virar propriedade de Deus rápido, porque Ele está voltando, e propriedade de Deus não tem mais o que falar. A fome, a sede, a vontade do Pai todo dia. Deus tem com prazer de nós. Temos que olhar para o céu todo momento, e nada faltará. E as pessoas ficam olhando para o problema. Não, hoje estou cansado, não, hoje está difícil, não, hoje está muito triste a vida. Jesus não ficou olhando para Lázaro defunto e catingando. Ele olhou para o alto céu, e Deus então autorizou a vida. Não foi porque Jesus pôs a mão nele e orou, mas porque Jesus olhava para o Pai, e olhar para o Pai é depender dele, é estar ligado a Ele, é estar como servo aprovado, é estar como propriedade de Deus. E o Pai olha e vê Jesus com seus olhos para o céu, fala, esse é um filho que me compraz mesmo, depende de mim, me agrada, me alegra, está totalmente dependendo da minha misericórdia. Ele não está nem lá clamando por causa do choro das pessoas,
mas está voltado para o meu coração. E aí já libera o milagre. Isto é Deus o dono. Se você quer ver milagre e nunca viu, é agir como Deus o dono, e Ele o dono e nós propriedade. Então propriedade é aquele que alegra a Deus. Fome e comida, você pode ter desejo, mas o seu desejo tem que ser maior ainda da vontade do Pai. Cada dia mais, não focar o problema, mas olhar para o coração de Deus. Aí você vai tornando servo aprovado, agradável para a volta dele. Porque na hora que ele voltar, ele quer um povo semelhante a Cristo. Não é o que é pregado, a Igreja Gloriosa? Então nessa etapa de hoje, é essa simplicidade da palavra. Uma palavra que a maioria sabe pregar ela, sabe de tudo que ocorreu com Lázaro, mas muitas vezes não capta o espírito da palavra, que esse milagre só ocorreu porque Jesus estava agindo como propriedade de Deus o dono, e porque Jesus olhou para o céu. Quem olha para o céu é a águia, não olha para o problema. Aquele que olha para o céu é porque tem Deus o dono, e não olha para os problemas, porque o problema, Deus é dono de tudo. Por que olhar para o problema? Se Deus é o dono da vida, da morte, de tudo que existe, Salmo 24, por que olhar para o problema? Tem que olhar para quem que é o dono de tudo. E Jesus agiu assim, Deus o dono, e o dono operou. Então essa é a unção de hoje, como já tivemos pela tarde e agora neste horário. Mas, como falamos, infelizmente, muitas vezes estamos igual o profeta Jeremias, prega, fala, convida. Parece que as pessoas não querem dar crédito, e depois vai ser difícil, ou perda de tempo para muitos, e depois vai ser tarde para muitos. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Então fique de pé e vamos orar para mais uma unção, para termos na nossa vida Deus o dono e viver como propriedade de Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez oramos, ó Pai, pedindo clemência e misericórdia, pedindo compaixão para a nossa vida, Pai. Sabemos que nada somos sem Ti, Senhor. É preferível morrer do que desagradar a Deus. Pai, se tiver que cair no erro, no pecado, é melhor então Tu nos recolher do que desagradar a Deus. Pai, não aceitamos entristecer a Deus, só aceitamos o que é o propósito do Pai. Risca o nosso nome no livro da vida, mas não permita, Pai, que ninguém caia, que desista. Pai amado, se não for para Te agradar, não precisamos nem viver, não aceitamos a vida nessa terra, a não ser só para satisfazer a Deus e viver a Sua palavra e viver os Teus desígnios. Pai, mais uma palavra foi pregada nesta noite, ó Pai, como à tarde. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, foi porque Ele olhou para o céu, não olhou para Lázaro. Ele olhou para o céu onde o dono estava, ou está. E Jesus não olhou para o problema da morte, mas para o coração do Pai. Toda a propriedade de Deus olha para o proprietário. E assim o Pai se agradou do Senhor, e o milagre ocorreu porque Jesus olhou para a eternidade do Pai, como uma águia que leva para o céu as coisas e não fica no nível da terra. Ó Deus amado, que a igreja torne gloriosa, nos perdoa de todo pecado, de todo mal, toda ignorância, de toda carnalidade. Pai, nós oramos e refrisamos, não aceitamos viver se não for para Te agradar. Não aceitamos, ó Pai, ficar nessa terra se não for só para ter aquilo que vem de Deus. O que é fora de Deus, o que está sem a bênção de Deus, o que é contrário a Deus, não aceitamos. Se for algo contra Deus, é melhor partir do que ficar nessa terra, Pai. É melhor viver, ó Pai, agradando a Deus do que a nós mesmos, do que ao mundo. Ó Pai, é melhor agradar a Deus e fazer o que lhe agrada. Que adianta, Pai, viver desagradando a Deus? Que proveito teremos? Senhor, queremos sim a unção de servos agradáveis ao Pai, de propriedade de Deus, Deus o dono, nada faltará. Deus de misericórdia, opere grandemente em mais esta reunião. Muito já virá tarde, agora neste horário. Senhor,
Muitas vezes ficamos a pensar como o profeta Jeremias chorou, como o profeta Jeremias doeu o coração em ver uma nação inteira o rejeitar, até os seus familiares, até os outros príncipes, porque Jeremias era da classe de príncipe de Israel. Nem os outros profetas aceitaram ele, porque falavam outro tipo de profecia. Deus de misericórdia, como foi uma geração toda perdida por incredulidade, e assim está ocorrendo nos dias de hoje. Muitos, ó Pai, não estão dando crédito ao que Deus está falando, e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Senhor está voltando, e Ele quer um povo, propriedade dEle, exclusiva dEle. Ele é o dono, e se Ele é o dono, as propriedades dEle têm que agradá-lo, agir como propriedade dEle. E Jesus esteve na terra como a propriedade de Deus, e Ele deu exemplo de propriedade, de servo aprovado. Nos ajuda, Pai, tenha misericórdia, abundante vitória para todos os presentes. Nos ajuda a te servir com amor e alegria. Nos perdoa de todo pecado, de todo mal. Pai, se houver mácula em nós, pecado, se houver algo negativo que está ferindo a Deus, é melhor perecer do que ficar nessa terra, Pai, porque a nossa vontade é agradar a Deus, e não a carne, ao mundo, ao pecado, ao inimigo. Senhor, livra de qualquer coisa negativa desse mundo. Nos ajuda a servir a Deus fielmente, de toda a dedicação. Nos livra da negligência, da displicência, da indolência, da carnalidade. Nos livra, Pai, desse sistema mundano e profano, Senhor. Como seria melhor partir, mas para ganhar mais alguns, é melhor então ficar, para pelo menos mais alguns ser alcançado. Mas bom seria já partir para a tua glória, que o mundo está tão tenebroso, tão incredulidade, tanta rejeição à tua palavra, tanta maldade até na igreja, tanta situação, até mesmo dos parentes, que nem dão crédito também. Ó Deus amado, como seria melhor até partir para a tua glória. Mas Jeremias também sofreu tudo isso. A palavra é bem clara: para agradar a Deus, muitas vezes é rejeitar a muitos, é ir adiante, é ir de todo o coração para a obra de Deus. Pai querido, nos ajuda a ser propriedade exclusiva de Deus. Nos ajuda, Pai, a te servir de todo o coração. E hoje foi pregado a ressurreição de Lázaro. Foi porque Jesus olhou para o alto, para o Pai. Ele não ficou olhando para o defunto, nem para o sepulcro que estava aquele homem enrolado em panos, nem ficou ali a observar a multidão chorando, mas o servo aprovado, a propriedade de Deus, olhou para o proprietário e ficou olhando para o céu, ali orando, olhando para o céu, e não olhou para ninguém. Assim agradou o Pai. Deus o dono, nada faltará. Senhor amado, a vida voltou, porque o Senhor estava agindo como propriedade de Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a compreender a tua palavra e viver segundo os teus desígnios, ó Pai. Nos livra do pecado, da cilada, das trevas, da condenação, do engano. Nos livra de toda a cilada dos infernos. Nos ajuda, Pai, a progredir na palavra, a ir adiante, ainda que temos que lutar contra o demônio, contra Satanás, contra os principados, ainda que levanta os infernos contra nós, mas vamos até o fim, anunciando a igreja gloriosa, ainda que ninguém aceite, ainda que nem parente queira, ainda que todos possam não aceitar, porque no tempo de Jeremias, nem os seus parentes, nem os príncipes, nem os profetas da época deram crédito, e ele chorava, desesperava diante de Deus, mas Deus o consolava, porque a palavra foi liberada. Ó Deus amado, tudo é escrito para exemplo nosso. Os tempos de Jeremias são tempos de hoje, tempos de incredulidade, tempo, ó Pai, que muitos ficam ouvindo todo tipo de profeta e acaba perecendo todos. Tenha misericórdia, Pai, que a igreja tenha o coração voltado para a tua verdade. Nos ajuda a ter o Senhor como dono e viver como propriedade de Deus todo dia. Louvado o nome de Jesus. Abundante vitória sobre todos nesta noite, na sequência desta campanha, preparando para a Santa Ceia. A Santa Ceia
dos que são propriedade de Deus, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então hoje também tem a campanha de cura e saúde, dando o pão da saúde, e vamos orar para que você torne cada vez propriedade de Deus. Amanhã é outra mensagem, então não deixe vir, segue amanhã não tem a tarde, tem a noite. Então pode fazer uma fila deste lado, que vamos dar o pão da saúde, e a irmã Maria Divina vai nos ajudar, e você vai receber a oração, a unção como propriedade de Deus.